esse Tamuz, que ficou sendo o menino Deus, vindo diretamente de Deus, de uma relação entre a mulher e Deus, uma suposta relação, ele nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Tamuz, filho do Deus Sol, portanto, se filho de Deus, também Deus Sol. Depois que Samíramis deu à luz ao filho chamado Tamuz, ela informou a todo mundo e começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação, a crença da reencarnação. Uma certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando. E, de alguma forma, um animal ou alguém matou esse garoto. O certo é que ele morreu no mato. E o seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Samíramis, para não dizer que o filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia de que o filho tinha voltado para o céu, que era o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod, o Deus Sol. E naquele tronco, aquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, ela disse que nasceu ali um pinheiro, e que esse pinheiro passou a ser a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E a toda data de aniversário de Tamuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitar esse pinheiro todo como o símbolo do renascimento de Tamuz. Uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. A Bíblia, em Jeremias, fala sobre isso. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa, enfeitá-lo, ela já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes. Porque as mulheres, as sacerdotisas e amigas de Semíramis, diz a história, que elas jejuaram e choraram 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. Daí também surge o hábito de se trocar presentes no Natal. Seguindo em frente, a própria Samíramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença do céu e do inferno e também surgiu a balança, a justiça, porque o que as pessoas faziam de bem e confessava era colocado de um lado da balança. E do outro lado da balança, as coisas que as pessoas não faziam de bom, ou seja, que faziam de ruim, eram colocadas do outro lado do prato da balança. E aí teria que ver a justiça, para que lado a balança pesaria. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Ela é o símbolo da justiça. Você pode observar a mulher com a balança. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, os reinos criados pelos Nimrod, que é o antecessor dos senhores do mundo que hoje governam o planeta, aquele mesmo que criou a Torre de Babel, da qual o Senhor Deus dali expulsou todo mundo confundindo as línguas, e que agora estão tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam. É isso que eles querem. Eles querem voltar ao ponto em que foram interrompidos. Porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só voz, uma só língua. E Deus chegou lá e espalhou todo mundo. Deus interrompeu esse processo. Deus tirou o rio do curso, interrompendo. E agora eles tentam voltar novamente a uma única religião, a uma única voz, um único idioma, um único Deus, um único governo.
É para retornar exatamente ao ponto em que seu antecessor foi interrompido, Nimrod. E após o reino da Babilônia ser, então, desfeito, foram criados outros reinos, porque eles próprios destruíam os reinos aos quais eles conquistavam e tinham que conquistar novos reinos. Por que hoje eles pretendem dizimar a população? Porque não tem mais reino para ser conquistado. O Novo Mundo, as nossas Américas, essa região aqui, foi, na verdade, a última instância a ser conquistada por eles. Não há mais lugar nenhum no planeta para se conquistar. E eles não conseguiram sair do planeta. Nem na Lua conseguiram chegar. Não há o que conquistar mais. Então agora não tem outro jeito, a não ser dizimar todo mundo para recomeçar. Mas após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os deuses, esses mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, o filho do Deus Sol, Semíramis, a mãe do céu, a rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, elas passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, com outros nomes. Agora a Pérsia também cai esse império e começa a surgir um novo império através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E agora começa-se o império da Grécia a crescer. Esses deuses são levados agora para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus e assim por diante. Após a queda da Grécia, é a vez do Egito. E aí, esses deuses do Egito, eles são agora somados aos deuses persas, aos deuses babilônicos, aos deuses da Grécia, que são todos os mesmos, só que com outros nomes. Depois disso, chega o Império Romano, e no Império Romano acontece o mesmo fenômeno. Os deuses da Babilônia, os deuses persas, os deuses da Grécia, os deuses do Egito se somam aos deuses da Babilônia com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, a figura da mãe e a figura do filho. A família profana. E chega aqui aos nossos dias. E ainda hoje, nós temos Semíramis espalhado por todo lado. Aqui mesmo no Brasil, quando iam conquistando uma cidade, outra e outra, fundando essas cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro é São Sebastião. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, ou Aparecida do Norte. Hoje ainda acontecem as mesmas coisas que aconteciam naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro, nascimento do filho de Nimrod, chamado Tamuz, que a transliteração para os nossos dias, acredite se quiser, é Jesus.